Bem-vindos a mais um episódio do Pod Prosa de Engenharia. E hoje nós temos uma convidada muito especial, Denise Gervásio, bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. E nós vamos falar de um tema muito interessante hoje, assessoria jurídica na engenharia. Será que a gente precisa de assessoria jurídica na engenharia? Com certeza, para a gente não ter dor de cabeça, esse é o recomendado hoje em dia. Muito bom. E quem que vai conversar com a gente sobre isso? Vou apresentar para vocês a nossa convidada. Denise Gervásio é advogada formada desde 2015, natural de Atibaia, aqui na nossa cidade, Atibaia, São Paulo, e atua com consultoria nas áreas previdenciária e empresarial. Com uma carreira sólida, passou por escritórios especializados em direito tributário e imobiliário, além de ter trabalhado na OAB de Atibaia, no setor de ética e disciplina e na Procuradoria-Geral do município. Atualmente é autônoma e integra a Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Atibaia. Parabéns! Obrigada. Denise é uma profissional comprometida com a responsabilidade e eficiência no atendimento, sempre buscando evitar o uso excessivo do juridiquês, porque a gente fica perdido, né? Exatamente. Quem não entende, tipo eu, para tornar a comunicação mais clara e acessível. É pós-graduada em Direito Tributário e Empresarial e possui MBA em Cálculos e Planejamento Previdenciário. Atende presencialmente em Atibaia, na Avenida Lucas Nogueira Garcês, e também realiza atendimentos virtuais. Sim. Além de sua trajetória profissional, Denise é apaixonada por moda e viagens. Vocês já viram, né? A gente convidada mais bonita que eu trouxe. E adepta da musculação e do spinning, casada desde 2020, mãe de 2 adoráveis pugs. Sim. Mãe de pet? Mãe de pet. Chico e Marcelina. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, para mim é uma honra. Cara, que apresentação bacana, né? Porque a gente consegue pegar... Eu sou nascida em Atibaia também, né? Uhum. Então é legal a gente ver a nossa... Você é mais nova do que eu, né? Mas como o mercado de trabalho vai se consolidando com quem é daqui, né? Sim. Com quem nasceu aqui, com quem tá fazendo carreira aqui. Existe esse mito, né? Cidade do interior, cidade pequena, a gente não consegue trabalhar. Ah, consegue. Eu tô aqui com o meu escritório, já vai fazer 7 anos, né? Então, assim, a gente consegue trabalhar assim. Eu vou aproveitar, inclusive, e me apresentar, porque vai que você tá assistindo esse Pod Prosa pela primeira vez e não me conhece. Eu sou Adriana Duarte Sintra, engenheira civil, especialista em regularização de edificações. Meu escritório é aqui em Atibaia, São Paulo. Nós regularizamos prefeitura e cartório aqui na cidade e Receita Federal para todo o Brasil. Eu tenho também um curso online na Receita Federal. Na Receita Federal não, tem um curso online na Hotmart, que é como regularizar a sua obra na Receita Federal, que é o INSS de obra pessoa física. Então, se você quer aprender a fazer INSS de obra pessoa física, eu tenho um curso para você. Mas voltando para o nosso tema de hoje, assessoria jurídica na engenharia. Quando que um engenheiro, um arquiteto, um profissional da construção precisa de um advogado antes de dar ruim, né? Porque depois de dar ruim a gente sabe que a gente vai precisar, mas antes de dar problema, em que momentos isso pode ser interessante? Adriana, eu te diria hoje que qualquer profissional está saindo da faculdade, entendo que tem momentos de investimento, de prioridades, mas começar já com o mínimo montado, para você trabalhar sempre, como eu digo, de forma preventiva, para justamente o que você falou, não só no momento de dor de cabeça, de urgência, mas para você ter sucesso, começar de uma maneira já correta, eu recomendaria essa assessoria ou pelo menos um suporte inicial com esses documentos. E que documentos são esses que a gente precisa contratar uma advogada bonita dessa para deixar a gente mais seguro? E eu gosto de falar isso antes de passar a palavra para você. O contrato, a assessoria jurídica, ela não é para me beneficiar ou para beneficiar o cliente. Ela é para deixar justo. Exatamente. Então, eu entendo que o contrato ele tem finalidade de deixar as coisas justas, escritas, preto no branco. Então, fala assim, eu vou fazer um contrato para me beneficiar, para me proteger, tudo bem. Mas para me beneficiar não é o caso. É para proteger ambas as partes, né? Tô falando bobagem? De forma nenhuma, muito pelo contrário. O contrato ele tem que ser elaborado de uma forma equilibrada, mas, claro, prevendo tudo aquilo que vai ser o seu escopo de trabalho, principalmente escopo de trabalho, prazos, valores, seu procedimento também, porque engenheiro trabalha de uma forma, arquiteto de outra, mas esse contrato, quando ele é bem minucioso, pode ter certeza que vai te salvar aí de bastante dor de cabeça no dia a dia. Qualquer dúvida, o cliente fala, olha, isso aqui está incluído ou não, se está bem descrito, vai te poupar essa dor de cabeça.
né? Então, além do contrato, o que mais que pode ser interessante para um escritório de engenharia e arquitetura? a gente começa dizendo que no caso específico da assessoria jurídica hoje, o que eu recomendo? A gente inicia com um escritório já em andamento, no caso arquitetura, engenharia, fazendo uma análise, um levantamento, quase que uma auditoria. Então, vamos ver como que está o pessoal. O pessoal está registrado, tem contrato, tem estagiário, faz essa parte do trabalhista, essa revisão, contratos de prestação de serviços também, o que está em andamento, o que está em prazo, em curso, né? Será que precisa de um aditivo? Encerramento de obra, termos mesmo, né? Que às vezes a gente precisa fazer essa formalização, o pessoal deixa despercebido, depois é cutucado pelo cliente aí e fala, não, se tivesse documentado seria mais fácil. E aí também, análise da parte tributária, tá tudo certinho, enquadramento tá correto. Então, é uma análise macro, né? É um caminho que eu falo, deixa a dor de cabeça, a burocracia conosco da área do direito e vocês podem trabalhar, vender, projetar, acompanhar a obra de uma forma mais tranquila. Cara, eu só tava pensando no projeto, porque a gente não conversou antes, né? A gente deixou pra Sim, conversar aqui na hora. Eu não tinha pensado em tudo isso aí. Sim. Eu tinha pensado, preciso de um contrato, né? Uma assessoria jurídica é sobre isso, né? Não é só sobre isso, né? É sobre isso também, né? Exatamente. O contrato ele faz parte do serviço e é algo que o advogado e o cliente vai ter mais contato no dia a dia, que é algo mais corriqueiro. Ou o contrato de mão de obra, administração, projeto e também o pessoal, né? O interno a gente controla também por contrato, mas tem toda essa outras vertentes, né? Que a gente tem que observar e levar assim em conta. Tá, vamos lá, vamos pensar. Então, no meu caso, que já tenho escritório há 7 anos e, por exemplo, você falou um termo... Você falou, o termo de entrega, né? Sim. E é legal, né? Porque funciona assim. Na minha proposta, no meu contrato, cada vez que dá algum problema no escritório, nasce uma cláusula nova, nasce uma página nova, nasce uma observação nova, porque assim, né? Se aquilo lá não ficou claro, se aquilo lá deu motivo de discussão, vamos deixar mais claro no próximo. Sim. Eu já tive um caso de entrega de documentação. Então, terminei todo o processo, o cliente veio, retirou, levou a documentação embora. Aí deu, sei lá, 1 ano, ele falou assim, eu quero meus documentos. Eu falei, mas eu já entreguei os documentos. Sim. Ele falou, não, eu não peguei. Ele pegou? Ele falou, não, peguei. E como que eu provo que o homem pegou? Então. Aí depois daquele dia nasceu o protocolo de entrega, porque eu não tinha o protocolo de entrega. Aí depois que deu esse problema, todo cliente quando vem retirar seu documento... Hoje é quase tudo online, né? Sim. Mas naquela época, quando era tudo muito mais físico, então o cliente que vem aqui retirar a documentação física, ele deixa, assina, estou retirando isso, tal. Mas até que deu o primeiro problema, eu não tinha, Sim. né? Então, quando a pessoa vai montar um escritório ou estabelecer, porque às vezes a pessoa trabalha de home office, Sim. se ela já tem essa assessoria jurídica, ela já não passa vergonha igual eu, né? Na verdade, tudo a gente fala, é experiência, é o que você falou. Primeiramente, um contrato, ele nunca vai... não existe modelo de contrato. A gente faz o inicial e vai engordando ele com o tempo. Teve uma experiência, vamos agregar no contrato, não quero que isso ocorra mais. Então, esse é um ponto, né, que eu falo para os meus clientes, nunca vai terminar. Aconteceu alguma coisa, vamos melhorar ainda mais, vamos agregar, né? Eu falo que vai engordando esse contrato. E a questão desses termos de retirada de documento, perfeito. Se você trabalha dessa forma, a gente já fica mais tranquila também. Eu também, no meu escritório, adequo a isso, né? Deixar uma carteira de trabalho, um documento, entreguei, assinou o termo, uma via para cada um e você tem essa dor de cabeça a menos. Mas é que, né? Quando, no meu caso, eu tive a dor de cabeça menos depois que eu tive ela a primeira vez, né? Quando a gente já tem assessoria, você já não tem a primeira dor de cabeça, pelo menos não sobre esses assuntos mais corriqueiros, né? É que a gente começa, a gente na faculdade, vou falar da engenharia, a gente aprende a ser técnico, né? A gente não aprende como empreender, como abrir um negócio, como até a liderança dentro do escritório, gerenciar as pessoas, né? Os funcionários, os trabalhadores, tudo isso não é aprendido na faculdade, é aprendido na vida real, né? Sim. Na experiência do dia a dia, né? É a prática que a gente aprende, mas uma pessoa que está começando, se começa, como você disse, dessa forma, já é poupada de inúmeros infortúnios, pelo menos, que podem acontecer. Agora, Denise, fala a verdade pra mim. Eu posso dar um Google, pegar uma minuta padrão ali de um contrato que parece mais ou menos com o que eu preciso e tocar o pau e vai dar tudo certo, não vai?
Olha, pode ser que dê certo. Não vou te falar, não, mas assim, o que eu recomendo hoje? A cada caso específico, como eu disse, não é um modelo de contrato, é aquele caso, aquele cliente, aquela situação, um projeto, ela é única, assim como deve ser o seu contrato, né? E cada contrato, área de trabalho, também cidade muda a legislação municipal, muda absolutamente tudo. Então é legal você ter um olho, ter pelo menos um guia específico para o local que você atua. Agora pegar algo da internet, né, pode te dar muita dor de cabeça. Às vezes tem cláusulas lá que te comprometem de uma coisa que você nem precisaria estar comprometido, por exemplo. Então é algo que eu não recomendo. Né? Você já teve algum caso? Já tive algum caso, por exemplo, de administração de obra. O meu cliente, ele no caso, ele era o empreiteiro, foi contratado e também pegou um modelo da internet. E o que aconteceu nesse caso? Ele foi acionado pós-obra, teoricamente naquela garantia de 5 anos, foi acionado porque teve um problema no imóvel e no contrato tinha uma cláusula falando de solidariedade em relação ao proprietário. Teve um problema com o vizinho acionou os dois. E nesse caso, entendo eu que ele não era responsável solidário. Era um problema do vizinho com o proprietário, nada a ver com esse empreiteiro. Mas veja só como uma cláusula que a pessoa não tinha conhecimento técnico e deixou naquele contrato comprometeu ele. Então, dá dor de cabeça, tem que provar judicialmente. Então, algo que poderia ser evitado se ele tivesse tido a assessoria de um profissional. Que legal. Que legal não, né? Que Coitado, pena, né? Que pena, mas tá tudo bem agora. Mas você defendeu ele? Eu orientei a pessoa que defendeu. Então sim, tá ótimo. eu trabalhei em coparticipação nesse caso. Além da parte administrativa dessa questão, tem a questão de registro de marca também, não tem? Isso é importante para quem tem um escritório, uma marca estabelecida? Sim, com certeza. Na verdade, hoje, outro ponto que eu digo, vai dar um passo primeiro, vai abrir o CNPJ, tá em contato com o contador, entre em contato com o advogado que trabalha nessa área também. Hoje, enfim, tem inúmeros profissionais que fazem isso e sempre foi uma paixão minha trabalhar também nessa área, né? Por que não proteger marcas, moda? Porque, querendo ou não, é único, né? Assim como a sua marca, o seu nome, a sua logo, você é a sua carinha. Então, vamos protegê-la também. Como que isso ocorre? Criou o CNPJ, você já tem um nome, você pode dar entrada perante o NPI, que é um órgão só para o Brasil todo, e ele vai proteger o seu nome, a sua identidade visual. Você fica tranquilo contra cópias, contra fraudes também, que hoje a gente vê muito, e você tem essa proteção. Então, assim, tem CNPJ não quer dizer que a marca é sua. Você tem, sim, que proteger a marca oficialmente através do registro. E pode acontecer da pessoa ter a marca e depois um dia alguém bater na porta dela e falar assim, vem cá, você tá usando a minha marca, não usa mais? Muito. Acontece muito. Vejo isso praticamente todos os dias. E aí é quando surge o alarme, a pessoa procura um profissional e fala, ai meu Deus, me defende, eu vou perder minha marca. Em alguns casos sim ocorre, já vi acontecer, já participei de situações como essas. E tem casos que cabe defesa, a pessoa consegue se manter. Mas tudo isso poderia ser poupado no caso. É porque depende de quanto tempo, né? Quem colocou a marca primeiro, área de atuação, tudo isso interfere? Exatamente, o nome interfere, a área de atuação, por exemplo, às vezes se você tem um escritório de engenharia com determinado nome que tem um outro estabelecimento, lá uma loja de roupa com o mesmo nome, não vai ter conflito, né? Não vai ter o que o pessoal fala que é confusão entre os consumidores. A pessoa que vai contratar o escritório de engenharia vai saber que ela está contratando aquele serviço e não comprando uma roupa, por exemplo. Agora, quando nós entramos em conflito com o nome, com a área de atuação, sim, pode acontecer. E aí a defesa é no sentido de quem que comprova que começou mais tempo com aquele nome naquela área de atuação. Então, dá um trabalhinho. Por vezes acontece condenação em danos morais, materiais. Então, dá muito mais. Não é só a briga pela marca, né? Aí pode sim ter algum tipo de reparação civil. Legal. E aí, esse serviço de registro de marca a gente pode contratar independente da assessoria jurídica, né? Ele é tipo um trabalho... Porque isso é um trabalho pontual, né? Diferente de uma assessoria jurídica que é tipo um acompanhamento. Faz sentido? Com certeza. Na verdade, assim, assessoria jurídica, como eu te disse, é aquela questão acompanhamento contratual de pessoas, trabalhista. Isso é o dia a dia da empresa, né? De qualquer escritório, qualquer ramo também, não só de engenharia e arquitetura. Como eu brinco, é o convênio médico.
Um cliente está dando dor de cabeça, vai ter algum conflito. Eu falei, aciona o advogado, porque por vezes fica desgastosa a relação, né, entre cliente e o profissional. Então, uma pessoa de fora orientando, mandando um e-mail, já raciocinando, né, um futuro, uma futura conciliação também é bacana, isso é assessoria. O registro já não. Pode entrar na assessoria, né? Por exemplo, uma empresa me contrata e fala, vamos lá, vamos ver se está disponível o nome, a gente já te aproveita e registra. Se não, pode fazer apartado e tudo bem, e recomendo que eu faça também. A assessoria jurídica, ela necessariamente precisa ser mensal? Para usar o termo assessoria, imagino que sim, né? Mas eu poderia, por exemplo, eu tô com um cliente aqui que é grande, nunca fechei uma obra tão diferente. Para esse, eu não vou contratar todo mês por motivos, né? Claro. Qualquer do profissional. Mas para esse aqui, eu precisava de você, Denise. Dá para ser assim, pontual, conforme a necessidade? Ou necessariamente tem que ser um trabalho de convênio, né? Tipo, mensal, assim. Sim, com certeza. Na verdade, o que eu digo o nosso trabalho é tornar mais fácil a vida do empreendedor. Então, do engenheiro, do arquiteto. É um projeto grande, vai precisar de contrato, de acompanhamento. Às vezes, ver se esse cliente ele é idôneo do ponto de vista financeiro. A gente faz pesquisas, vê se é uma pessoa que vai te dar certeza, né? Por exemplo, de um pagamento, se vai te dar dor de cabeça. Isso tudo pode ser fechado um pacote. Falar, olha, para esse serviço nós fazemos desse modo, né? Pelo menos é assim que eu trabalho. Eu sei que outros profissionais também podem seguir a mesma linha, porque é o que você disse. Às vezes é um escritório que talvez não tenha uma demanda corriqueira para manter um contrato mensal, né? Ou então até mesmo por planejamento financeiro interno. Mas se precisa pontualmente, com certeza, e é uma possibilidade. O que a gente tem que entender como profissional é tornar mais adequado e viável para vocês também. Maravilhoso. O que mais que eu tenho que perguntar para você aqui? O contrato, ele prevê o que eu tenho que executar e o que eu tenho que receber? Sim. Então, essa questão, eu já executei tudo, né? Vou colocar do lado do empreendedor, né? Mas a gente sabe que protege ambos os lados. Eu já executei tudo. E o cliente ainda não terminou de pagar tudo, falou que vai pagar, mas as formas de pagamento estavam previstas em contrato. Tem como no direito a gente já ajudar nessa questão de cobranças, essas coisas? Com certeza. Na verdade, como eu disse, vai tudo, se o seu contrato está bem feito, bem amarradinho, ele não vai te dar essa dor de cabeça. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você passa um checklist de documentos. Precisa me mandar esses documentos para eu dar início à contagem do prazo, que também deve estar nesse contrato, para assim eu poder elaborar esse projeto. O cliente não mandou, vocês combinaram as datas de pagamento. Aí ele acha por bem que, por exemplo, ele não compartilhou contigo esse documento, ele também não precisa te pagar a segunda parcela, por exemplo, mesmo que o tempo está passando. Falou, não, mantém-se o pagamento, né? Então isso é uma cláusula que a gente tem que ter disposto. Ele não mandou, vai ter uma previsão de um prazo também para ele cumprir esse envio antes que você, por vezes, arquive esse projeto, essa prestação de serviços. Então, tudo isso a gente pode sim condicionar no contrato. Está em execução um projeto, você entregou parte, ele pagou parte também, suspende essa elaboração de projeto até que o cliente regularize os pagamentos também. E com isso, nesses meios, a gente tem os artifícios, manda um e-mail, uma cobrança informal. Não deu como, o contrato vai nos permitir também executar esse cliente. Tá. Graças a Deus, assim, vou falar pra você que aqui a gente não tem problema nenhum com pagamento, assim. Uhum. Cara, eu tenho muita sorte. Meus clientes, assim, são sempre muito idôneos e pagam. Às vezes estão atrasadinhos, mas assim, Sim. paga, né? Não costumo ter esse tipo de problema. Mas estar amparado para que caso aconteça, você tenha como receber, porque o meu custo fixo não para, né? Exatamente. Os meninos não param, o aluguel não para, a conta de luz não, né? Tudo continua vindo mensalmente, né? Exatamente. Então a gente precisa se proteger e estar amparado, né? Que num caso de necessidade, essa assessoria vai nos auxiliar. Cara, Sim. eu tô adorando a nossa conversa. Que voltou. Porque, recíproco. Não, eu achei que a gente ia falar só de contrato, mas eu já tô vendo que isso tá indo muito mais longe, né? Eu vou aproveitar para falar para você que está em casa, se você está acompanhando esse episódio pela primeira vez, o Pod Prosa de Engenharia, ele é um podcast que tem a função de trazer conhecimento, que tem a função de trazer informação. Então, quando eu criei, eu falei assim, Adriana,
por que você fez o Pode Prosa? Eu falei, cara, eu fiz porque eu quero que as pessoas entendam um pouco mais. E cada episódio eu aprendo mais. E tenho meus acreditadores. A Matrix Assessoria Contábil é um dos meus acreditadores. Se você precisa fazer aí o seu planejamento, imposto de renda, essas coisas, a parte do CNPJ, será que seu KNAI tá certo? A gente gravou um episódio sobre isso com a Associação dos Engenheiros. Ótimo. CREA São Paulo. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, é ele que rege a nossa profissão, né, na engenharia. Então, só o profissional habilitado que tem como exercer a sua atividade, né, de forma regular. Sim. A mútua é a Caixa de Assistência ao Profissional. Um percentual de toda a RT que a gente paga vai para a multa e depois a gente pode pegar esse dinheiro emprestado para comprar carro, para fazer viagens. Gente, é um negócio sensacional. Se você não conhece a multa, conheça. O IPEA, o Instituto Paulista de Entidades de Engenharia e Agronomia, o IPEA apoia as entidades. Eu sou presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e Região, e o IPEA sempre nos apoia. A Constru Expo é a maior feira de construção de Atibaia e região. Ela vai vir agora em agosto, ela tá de volta, e a gente sempre tá lá todo ano. Eu espero vocês na Constru Expo. Cili Colchões de Atibaia. Cara, agora põe na câmera central aqui. Dormir faz diferença, não faz? Com certeza. Dormir num colchão bom, acordar preparado e produtivo. Pra estar bem pros outros também. Nossa. A Cili é a número 1 de colchões, então vale a pena conhecer. E estar descansado também, né? Exatamente. Passeio de lancha na represa de Nazaré Paulista, quem não gosta, né? Sim. Não é só de trabalho que se vive o homem, né? Não, pelo amor de Deus. A gente tem que Sim. Se divertir também. No Enriquecendo com Sério, que é o meu curso online, o meu escritório e o meu estúdio. Então, são aqui os acreditadores desse Pode Prosa. E agora que eu já fiz aqui meu marketing, minha propaganda, né, que eu tenho que valorizar quem me acredita em mim. Cara, esse projeto começou em junho, não tem nenhum ano. Sim. Esse é o 24º episódio. Então, assim, já ter marcas que acreditam na gente é muito legal. Não, com certeza. E é um reconhecimento do trabalho belíssimo que você faz. Eu acompanho, às vezes, nos bastidores, né? Pra quem não sabe, a minha irmã é amiga e parceira da Adriana. Ela é quase sócia do podcast, gente, a Priscila Gervásio. Exatamente. E aí eu já fiquei sabendo desse passeio de lancha, falei, já quero participar também um dia. Então, só parabenizar e que seja abençoada. Muito obrigada. O passeio está à sua disposição. Obrigada. É só agendar pra gente fazer. Com certeza. Vamos lá. Me fala uma coisa. Quais são as cláusulas essenciais para engenheiro e arquiteto? Porque tem... Eu não sei, né? A gente falou, não vamos falar de juridiquês, mas sei lá, para um cara que faz tosa de cachorro, não é o mesmo contrato pro cara que faz uma construção, né? Sim. Não desmerecendo nenhuma atividade, mas são ações, se é uma prestação de serviço, se é uma entrega de produtos, tudo isso interfere, né? Sim. Que cláusulas nós, engenheiros e arquitetos, temos que prestar bastante atenção na hora que a gente pega um contrato? Bom, vamos lá. Primeiro ponto qual que é o seu escopo de trabalho? Isso é imprescindível que seja muito bem descrito e, digo eu, detalhado. Porque, por vezes, eu vejo que vocês mandam a proposta inicial, o cliente aprovou o orçamento, na proposta, geralmente está bem descrito. Aí eu peço esse detalhamento e falo, vamos replicá-lo no contrato. Tem algum termo, alguma coisa que pode dar ambiguidade? Vamos descrevê-lo melhor. O que está incluído? Porque, por vezes, o cliente pode achar que, por exemplo, fechou um projeto estrutural. Fechou um projeto complementar, estrutural, aí fechou da casa, mas ele não estava sabendo que o muro, né? Porque nós somos leigos nessa parte, a gente não sabe. Se não está bem descrito, o muro não contempla o projeto de estrutural, é apartado. Pode ser que ele venha depois e fale, Adriana, mas e o meu projeto do muro? Então, essa descrição do que está incluído, do que não está incluído, é um dos itens principais, né? Porque depois, para você discutir, ele vai, por exemplo, te cobrar o projeto do muro, mas não estava no seu escopo de trabalho, isso lhe dá um prejuízo financeiro também, né? Então, essa parte de descrição, com certeza, é primordial. Prazo, a partir de quando começa a contar esse prazo, como eu disse, se você vai ter um prévio requerimento de documentos antes, vamos descrever muito bem a partir de quando conta esse prazo, que você não consegue começar a trabalhar sem ter os documentos principais. Isso é crucial. Como que paga, a forma que paga, como eu disse para você, às vezes tem cláusula que a gente pode colocar, por exemplo,
tem vencimentos. A pessoa deixou de fazer o pagamento de determinada parcela. As posteriores tem uma cláusula que a gente pode colocar que chama vencimento antecipado. Deixou de pagar uma, vence todas automaticamente. E por que isso? Porque se você for cobrar isso de forma extrajudicial ou judicialmente, você cobra o valor todo que está faltando. Eu já ia falar, se o cara não pagou, ele não tem dinheiro, que adianta cobrar tudo. Não, mas é por causa de tudo. Estratégia. Exatamente. Entendi. E se você não coloca no contrato, você não poderia cobrar o valor todo, e sim só aquele mês. E não é que a gente está sendo ganancioso e cobrando tudo de uma forma. Dá menos trabalho, não, né? Exatamente, porque se não pagou uma, claro que pode acontecer, como você disse, um cliente atrasa, muda o dia, isso é normal, faz parte do nosso dia a dia. Mas se a pessoa está de má fé, quer assumir, você vai poder executar o contrato todo, às vezes você já até entregou o projeto, do que ficar lá aguardando mês a mês para você ter um dano financeiro nesses meses, depois executar todo o valor. Então, isso é importante, o que está incluído, o que não, como que você entrega o projeto. Entrega por arquivo, entrega, sei lá, uma pasta com um documento, porque hoje até plotagem de projeto é muito caro, né? Tem um custo, se isso não está previsto, aí o cliente fala, cadê a impressão do meu projeto? Às vezes você não ia entregar, então tudo isso está bem descrito, é bacana. Não vai fazer acompanhamento de obra, não vai fazer cronograma, compra de material, colocar isso também, porque um contrato de projeto, por exemplo, é diferente de uma administração de obra, de uma prestação de obra, enfim, então cada um é único e a gente tem que se adequar a cada tipo de serviço que for prestar. Mas basicamente esses pontos eu deixaria com mais atenção, eu diria assim. Tenho 2 observações sobre o que você falou. Sim. Concordo com tudo. Uhum. No caso do estrutural, fala sério, né, gente? O muro não tá incluso, todo mundo sabe disso, porque tem terreno na minha casa. Na minha casa, meu muro é só o da frente. Entendi. Porque quando eu mudei pro meu terreno, os vizinhos já tinham feito os muros deles, altíssimos, eu não ia fazer outro. Sim. O muro do fundo também já tinha, eu só fiz o muro de fechamento, porque eu só reboquei o pinteiro deles. Sim. Uhum. E não fiz muro. Sim. Tem lugar que o muro é arrimo, tem lugar que o muro... Então, assim, nossa, Sim. mudou. Não. Aí, mas eu vi recentemente isso acontecer e aí tem que sentar, tem que explicar. Mas assim. aí não, esse é um assunto. Outro assunto que você falou, a ideia vence todas as parcelas e aí você consegue acionar isso de uma vez só, né? Sim. Porque o meu primeiro raciocínio foi, se o cara não teve dinheiro pra pagar uma, que adianta cobrar todas, né? Mas do ponto de vista jurídico faz sentido, porque você vai demandar com uma ação, vai entrar com... Você faz... Você pensou, sei lá, tem 5 parcelas ainda, você vai ter que fazer 5 vezes. Ou esperar se o cara vai pagar ou não pagar pra você poder acionar. E aí você usou outra palavra que eu acho que faz total diferença e o contrato, ele tá aí pra isso. O que eu falei? Eu não tenho problema, por quê? Porque graças a Deus, Deus me manda bons clientes. Agora, o dia que chegar o cara de má fé é que é o problema. Sim. Porque o cara que tem boa fé, ele negocia, ele parcela, se ele teve um problema na família, se aconteceu alguma coisa. Gente, tem quem tá... Todo mundo tá sujeito. Todo mundo tá sujeito de acontecer alguma coisa, de acabar ficando sem dinheiro. Agora, tem a diferença do cara que... Putz, aconteceu alguma coisa, eu fiquei duro e agora eu preciso... Né? A pessoa vem e faz acordo e parcela em mais. Sim. Você vê que a pessoa tá disposta a resolver. Sim. Te dá um feedback, né, do que tá acontecendo. E tem aquela pessoa que tá querendo encrencar com você, que ela não tá querendo te pagar mesmo, que ela já fez tudo pensando que ela não ia te pagar no final, enfim. Sim. Então, assim, pra esses casos, e são os casos que a gente desconhece, ainda mais eu acabei de falar, né? A gente é cidade do interior, todo mundo amigo, todo mundo, né? Imagina, meu marido conheceu o meu avô quando ele era criancinha e eu não conheci, porque meu avô faleceu antes de eu morrer. Entendi. E minha sogra era... Gente, todo mundo morava do lado da minha avó, então ele conheceu meu avô, eu não conheci. Né? Como que pode? Sim. E eu conheci ele com 20 anos. Então, tipo, como pode um negócio desse? Só Deus sabe. Mas é essa história. A gente tá acostumado com gente de boa fé, a gente tá acostumado com gente que cumpre. Gente, quanta gente que eu sei que nem faz contrato, só faz a proposta. Sim. Faz a proposta, seja o que Deus quiser. E que agora... bom que faz a proposta, pelo menos. Já fico mais aliviada. Mas eu acho que é isso. A assessoria jurídica vem e
com todo respeito, tá? Sim. Existe um estrezinho entre engenheiro e advogado, né? Não sei, porque são 5 advogados entrando para cada um que entra fazer cada um engenheiro que forma 5 advogados. Sim, bastante. Não sei por que Na minha turma tinha 120 quando eu entrei. Era não sei por que esse tanto de advogado, é porque o povo gosta de uma confusão, né? Mas é importante a gente ter esse apoio. Em tudo, né? Com a Pri, nos projetos complementares, a gente falou a mesma coisa, né? Você ter esse apoio, você ter profissionais com que você trabalha, profissionais em que você confia. Porque isso vai formando uma rede, vai conectando e vai te deixando mais forte, né? Vai te deixando mais seguro. Inclusive para esses casos que, graças a Deus, eu nunca tive, mas já apareceu uma pessoa de má fé mesmo. Exatamente. Né? Já apareceu uma pessoa que veio mesmo com segundas intenções de procurar, né? E aí, realmente, eu não saberia o que fazer, né? Então, sem uma assessoria jurídica, eu estaria perdida mesmo, né? Sim, e na verdade esse respaldo, e assim, é o que a gente fala e vem tentando mudar essa visão de rixa até entre áreas, né? Eu falo, hoje em dia, até tendo mais acesso à OAB, a gente percebe que advogados entre advogados, antes tinha até, ouso dizer, uma briga de ego, né, entre profissionais. Hoje eu falo, não pode ter isso. Eu acho que isso é mais um reflexo da nova geração também, trazendo diminuindo esse distanciamento entre advogados, entre profissionais, que eu falo, cada um precisa do outro. Eu falei, isso é importantíssimo. Eu já trabalhei em escritório que fazia uso capião, por exemplo. Estava todo dia com o engenheiro da prefeitura, com engenheiros que faziam a topografia do espaço. Então, eu falo, um precisa do outro e a gente não é nada sem o outro. Isso em processo judicial, isso no dia a dia. Então, essa colaboração realmente tem que ser o principal, né? Não tem que ter rixa, não tem que ter... A gente tem que flexibilizar e viabilizar o trabalho do outro. Então, cada um na sua área, dá esse respaldo. E algo que eu gostaria até de pontuar, que eu falo para todo mundo, como você disse, tem gente que vem de má fé. E o que eu percebo quanto maior às vezes o empreendimento, esse investidor, por vezes eu pego pessoas que eles vêm obrigando aquele profissional que ele está contratando a engolir um contrato deles. Falo, gente, se ele está te contratando, o contrato, os termos, ele é seu. É você que sabe o seu procedimento, o seu custo, o seu tempo, o seu prazo, e tudo isso tem que estar no seu modelo de contrato. Não adianta de nada você assinar um contrato que ele está fazendo sobre a sua prestação de serviço. Então, isso eu alerto para todo mundo. Eu falo, o contrato é seu, não vem aceitar modelo de empresa grande que não dá certo. Depois você que vai acabar tendo prejuízo também. Eu me senti assim quando eu entrei na faculdade. Que daí a gente faz a matrícula, chega lá, vem aquelas 5, 6 folhas de contrato que, tipo assim, você não pode palpitar, na época né? Não li. Você pode concordar? Você pode não concordar? Não. É igual financiamento, é adesão. Você vai lá você assina e disse amém, né? Mas é o que você falou. Sim. Isso é num caso, né? Por exemplo, uma faculdade. A faculdade não vai fazer um contrato para cada aluno. Ela tem 1.500 alunos, sim, né? Sim. Mas se você, profissional técnico, está desenvolvendo uma atividade e eu vou falar para você, viu? Não fiquem bravos comigo, mas investidor, esse pessoal, né, que trabalha com grandes obras, eles querem tirar até o couro do profissional, do responsável técnico. Eles já têm os contratos, né? Não vou dizer de má fé, mas assim, que beneficiam eles, né? Totalmente. E não desse ponto. Eu não sei, eu acho que eu sou muito good vibe, sabe? Porque eu sempre quero, assim, tipo, tudo no equilíbrio, tudo que reverbera no bom e na paz. E aí, quando a gente trabalha com outra pessoa física, fica mais fácil de acessar isso, apesar da gente ainda correr o risco. Mas quando a gente trabalha com investidor, com incorporador, eles estão com sangue no olho de ganhar dinheiro, né? Sim. Esse é o objetivo deles. Claro que existem empreendedores, incorporadores, investidores que são gente boa, equilibrados e tal. Mas é assim, a assessoria jurídica vai fazer a diferença para falar, esse é um contrato abusivo, esse não é. Se bem que se for um contrato abusivo, dependendo do tipo de cláusula, pode até ser cancelado, não pode? Pode ser cancelado, mas aí para ser cancelado, teria que, imagina, vocês... Enfim, entrar em algum tipo de conflito, não conseguiu resolver pessoalmente, levar para uma instância maior, que eu diria, enfim, o judicial, para ele falar que está inválido aquilo. Então, se, por exemplo, você passa uma proposta para um empreendedor grande, ele fala, não, beleza, vamos fechar, chegou num acordo, mas ele te manda o contrato dele, o papel do assessor jurídico seria, você manda esse contrato e fala, olha, Denise, revisa aqui, porque ele quer que seja no modelo dele. Aí seria o nosso momento de falar, não, tem que ser dessa forma, ou como você disse, tentar equilibrar aquilo que está disposto, mas nunca engolir a seco aquilo que ele te propor. Basicamente, essa seria a nossa orientação e, claro, né, deixar de uma forma justa para ambos. Agora eu vou falar para você, você, profissional,
engenheiro, arquiteto, que vai fazer um contrato, que vai aparecer aquele contrato grande. E normalmente contrato grande tem valores grandes, Sim, né? uhum. E aí você olha e você fala assim, nossa, eu vou ganhar dinheiro. E aí você fala, putz, mas eu vou ter que assinar esse contrato? Não sei. Cara, quando a gente faz as coisas com medo, quando a gente faz as coisas se sentindo injustiçado, essas coisas nunca vão pra frente. O que reverbera, o que traz dinheiro pra gente, o que deixa a gente rico, não fiquei rica ainda, mas ficarei, é trabalhar bem, é trabalhar feliz, é trabalhar com segurança, é saber que aquilo ali é o valor justo. É muito dinheiro? É por quê? Porque é muito trabalho. Sim, muito Você... tempo. O tempo é o modo mais valioso hoje. Então, assim, se o contrato é alto, é porque a sua dedicação é alta. Então, não é porque você tá ganhando dinheiro fácil, é porque você vai trabalhar pra caramba. Então, assim, tem que pôr tudo isso, né? Sim. Eu lembro uma vez, logo, eu mandei um orçamento. E aí, o cliente pediu um desconto. Aí, tá bom. Aí, falei pra ele, falei, não lembro agora, mas tipo, 10% de desconto à vista. Hoje eu nem faço isso, mas, né, tal. Aí ele falou assim, aí sei lá, vamos colocar em números aqui, era 2.000, ficou em 1.800. Certo. Aí ele falou assim, se fizer por 1.500 agora, eu fecho. Isso porque antes ele falou assim, eu não acho justo por preço. Ele falou assim, eu não acho justo pôr preço no serviço das outras pessoas, porque eu valorizo o serviço. Então, qual que é o mínimo que você consegue fazer? Eu falei, o mínimo que eu consigo fazer é 10% à vista. Acabou. Aí, né, dei o mínimo que eu poderia fazer. Ele pediu o mínimo que eu poderia fazer. Aí depois ele falou pra mim assim, 1.500 agora, eu já deposito na sua conta agora. Sabe aquele dia que vai vencer aquele boleto? E você precisa... E eu preciso. Daí eu liguei pro meu marido e falei assim, Rafa, liguei chorando de raiva. Por que a raiva? Porque ele falou assim, me fala o seu mínimo. Eu falei o meu mínimo e ele ainda tá com mais um tantão pra baixo do que eu falei que era o meu mínimo. E eu me senti totalmente desvalorizada naquela hora. E aí eu liguei pro meu marido e falei assim, eu precisava desse depósito hoje pra pagar o boleto. Eu falei, mas eu não vou aceitar. Aí meu marido falou assim, a gente não tá precisando de dinheiro. Pode, né? Eu também não tinha pra me dar, mas assim, não aceitar. Aí eu falei pra ele, olha, então, né? Então tá bom, então você não precisa fazer o depósito, tá aí os meus valores, ou se você quiser o 2.000 parcelados em 2 vezes, ou 1.800 à vista. Ele, então eu vou fazer em 2. Sim, perfeito. Se você tivesse aceitado. Mas, então assim, às vezes vem em forma de desaforo, às vezes vem isso, e aí se você trabalha pela necessidade, cara, isso não funciona, né? Claro que eu sei que você fala assim, mas se você realmente estivesse precisando muito, eu teria aceitado. E teria, e é por isso que muita gente acaba cobrando muito menos do que deveria. Porque você naquele momento realmente está precisando. A gente não está aqui para julgar ninguém. Mas quanto mais a gente trabalha com tranquilidade e dentro do que é justo, mais a nossa carreira anda, né? Com certeza. E de outra forma também a gente tem que pensar, isso eu penso muito também, porque a nossa atuação autônoma é da mesma forma. A gente tem um mínimo que a gente segue, mas por vezes a gente é seduzido, pelo menos tem essa tentativa de ter uma negociação diferenciada. E aí imagina que se você tivesse aceitado os 1.500, depois ele te indica para uma outra pessoa e esse parceiro dele, ele já fala, olha, Adriana, eu fiz essa trucada, ela aceitou. E isso vai difundindo. Então a gente tem muita dificuldade depois de cobrar o correto, de ter essa validação por conta, às vezes, de um erro que a gente teve, né? E, na verdade, às vezes a gente se sujeita por necessidade, mas realmente a gente manter o pé firme é difícil, mas é o mais adequado, né? Isso a gente passa também no dia a dia. 2 semanas atrás eu tive uma experiência, fiquei irritada, chateada, mas eu falei, não, tem que ser firme porque é isso, né? A gente quer crescer, quer ser reconhecido pelo trabalho, não pelo preço Exatamente. Ou dessa forma, né? Porque cobra é barato, né? Porque a gente sabe o nosso esforço que é. E aí também tem esse ponto, né, que você falou, a gente às vezes é seduzido pela necessidade, que eu acho, né, que grande parte dos brasileiros trabalham por necessidade, por isso, né, acabam não evoluindo, não crescem, né, porque eles não são felizes, né, porque eles estão trabalhando pela necessidade, né, eu tô falando do trabalho de brasileiros geral, não tô falando de engenheiro e arquiteto, não, tô falando de todo mundo. Todo mundo. E aí agora eu tô falando de engenheiro e arquiteto, a gente se forma, né, então, recém-formado, você é inexperiente, você tem medo, você tem insegurança, e aí você acaba cedendo, às vezes porque o cara é bom de lábia mesmo, né? Às vezes eu tenho uns clientes que são bons, né? Muito bom.
E tem, né, assim, bom de Sim. te seduzir, né? Falar, não, mas eu vou te trazer mais clientes. Mas se você Fazer uma fechar parceria, comigo, né? nunca mais o seu escritório vai ficar sem cliente, porque eu tenho muitos amigos que Sim. constroem e você vai ser a referência. E você fala, nossa. Aí você Sim. faz um preço lá embaixo, esse cara nunca manda nenhum cliente pra você. E que eu só tô falando isso é porque eu já caí nessa, né, gente? Todos nós, né? Então, assim, a assessoria jurídica muitas vezes vai te dar a segurança de bater o pé e falar, não, esse é o meu contrato, essa é a minha proposta, Sim. esse é o meu valor. Até porque quando você faz o que você falou, né, tipo uma auditoria geral, a pessoa começa a enxergar também coisas que a gente às vezes não enxerga, né? Exato. Nossa, olha quanta coisa eu pago, olha quanto tributo eu pago, olha quanta responsabilidade eu tenho. Não dá mesmo para trabalhar menos que isso, não dá Sim. menos. Eu sei que o seu serviço não é uma precificação, mas eu acho que como a gente, como empreendedor, quando tá tudo na mesa, fica mais fácil de enxergar, né? Sim, a gente tem que ter, visualizar isso que você falou. Visualizar os custos, até a questão de, enfim, formação profissional. Você está investindo num curso, numa pós-graduação, tudo isso tem que contabilizar, né? E eu acho que se tem uma pessoa por fora para te dar esse suporte, clarear muitas vezes, né? Falar assim, olha, Denise, estou com uma proposta aqui, acho que eu vou fazer dessa forma. Não é que o advogado, longe de nós, né? Mandar na precificação, na forma de atuar, mas essa orientação faz sim diferença, né? Que fala assim, nossa, mas isso aí não tá, parece que nem cobrindo o teu custo, vamos falar com o contador, né? Dá para chegar num denominador que você talvez não perca o cliente, mas que você consiga fechar um contrato bacana, né? Justo, porque, né? Exatamente, senão a gente acaba aqui, no final, a gente acaba trabalhando de graça. E as pessoas que mais pedem preço são, às vezes, as que mais dão dor de cabeça. E Às aí, vezes, mentalmente, não vai compensar o valor que você cobrou também com a dor de cabeça que você tem. Por mais que tenha um contrato bem escrito, espero que tenha, né, para te dar esse respaldo, mas a dor de cabeça do dia a dia, do WhatsApp, do e-mail, do local de obra, isso vai fazer parte do trabalho. Então, a gente tem que pensar de uma forma macro, antes de precificar, principalmente. Eu vou falar aqui agora, em defesa. Isso, claro, cada profissional é profissional, cada um atua como quer, né? Mas eu percebo em você um jeito diferente de atuar na advocacia. Na sua personalidade, na sua forma de agir, do mesmo jeito que eu falo que eu sou uma engenheira good vibes, né? Nem todo engenheiro é assim, tem engenheiro que é encaixotadinho, né? Você, como advogada, você também tem essa visão macro, né? Essa visão holística da coisa, essa visão do todo. Não é todo mundo que tem, né? Às vezes a pessoa só enxerga, você me contratou pra fazer um contrato, tá aqui o contrato, né? Então, assim, isso acrescenta muito no que você traz, no que você é. E parabéns. Ai, obrigada. Tô muito feliz. Fico lisonjeada pelo elogio. Mas é porque eu me sinto assim. E aí, quando comparam a gente, às vezes, com outros profissionais, sim, dá diferença mesmo. Um é melhor, o outro é pior? Não. Porque cada um enxerga de um jeito. Eu vejo que a sua forma de atuar no seu escritório é a minha forma de atuar no meu escritório, né? Sim. De sempre olhar o todo, de sempre tentar encontrar o equilíbrio. Acho que isso faz a diferença. Seguros de responsabilidade civil, onde que isso entra nessa bagunça toda que a gente já falou aqui? É primordial, hoje eu diria. Isso, assim, não só, é claro, no nosso foco aqui é engenheiro, arquiteto, mas todos os profissionais, inclusive advogados, falou... Tem também? Tem, e precisa ter, porque é algo que hoje a gente não está imune a errar, né? Todo mundo é ser humano e ninguém quer errar, mas pode acontecer. E isso, enfim, diferentes formas. Um erro num projeto que causa um prejuízo para um cliente, sei lá, a execução de uma obra. Então, ter um seguro de responsabilidade civil é imprescindível, porque você vai trabalhar, imagina que com segurança e tranquilidade, até o trabalho vai fluir melhor. É um investimento que você faz, aí claro, depende da seguradora, né, da proposta, mas tem níveis de seguro, sei lá, a partir acho que de 10 mil reais você tem um seguro, mas eu já vi contratos de milhões, né, 1,5 milhão, a depender do seu segmento também. Imagina que você vai trabalhar, se no pior das hipóteses eu vou ter essa segurança, que imagina que acontece um erro, a gente não está preparado financeiramente, com um caixa plausível para cumprir esse erro, então... É uma recomendação. Poucas pessoas conhecem esse tipo de seguro, né? Cada vez mais fala-se, mas ainda tem muita defasagem em divulgação mesmo, né? Então, é algo Você sabe explicar um pouco sobre ele? Basicamente, acho que é isso que eu te falei, né? Cada um tem que buscar o seu corretor, falar a sua área de atuação, vai ter uma proposta, mas é para ter essa cobertura, né? Eu já vi erro de projeto. Mas é por cliente ou é
meu na minha atividade? Na sua atividade. Você, Adriana... Não preciso fazer para cada contrato que eu assino? Não, você vai fazer, não, nem teria como, né? Mas basicamente você teria que ir lá com o seu CNPJ, ou pessoa física também consegue ir no seu corretor de seguro, mesmo que faz para casa, para carro, se ele trabalhar com essa venda desse produto, basicamente falar, olha, eu preciso de um seguro, ele vai passar lá as faixas de valores, né? Cada apólice vai ter um custo em proporcional ao valor, mas de forma geral você, por exemplo, até, sei lá, 500 mil que é o seu contrato, você vai estar protegida em caso de um prejuízo financeiro. Então, é super bacana de ser explorado. Yeah. Agora eu vou contar uma coisa que você não sabia. Será que você sabia? Você é engenheiro, mutualista. Lembra que eu falei da multa? Sim. Cara, você sabia que se você emitiu 5 ARTs durante... Agora eu não sei se é no ano passado ou no ano, mas eu sei que é. Se você tiver pelo menos 5 ARTs emitidas, você tem um seguro de responsabilidade civil de 50 mil reais que a multa automaticamente coloca no seu nome. Olha só. Chegou a apólice no meu e-mail, chegou lá uma apólice de seguro de responsabilidade civil, 50 mil reais. Pronto. Eu falei, mas que trem é esse? Aí eu fui olhar, é da multa, porque eu já emiti mais de 5 RTs. Olha só, que bacana. Então, o cara que é mutualista, por isso que eu falo, cara, Sim. tem que vir pra multa. O cara que é mutualista, ele tem esse seguro de responsabilidade civil pela multa. Fora todos os outros benefícios, tem seguro de acidentes, de vida e tudo mais. Tem, como que chama aquele negócio? De previdência privada? Acho que a previdência privada tem. E tem os benefícios reembolsáveis. Aí eu fazendo propaganda pra multa aqui, faço mesmo, porque vale muito a pena. E tem tudo a ver com o que a gente tá falando, que é o seguro de responsabilidade civil. Mas mesmo assim, eu posso fazer, por exemplo, eu tenho o seguro da multa, que se acontecer alguma coisa comigo, meu marido vai receber. Mas eu faço o meu seguro mulher, né, de vida lá, pra poder ter uma série de outros benefícios. Então, a gente pode ir acrescentando conforme a necessidade. E aí, se você quer fazer seguro, eu vou te indicar. Tô nessa câmera? Põe aqui, Gui, mesmo. Se quer fazer seguro, eu vou te indicar a Aloha. Ela faz seguro pela Borelli Seguros. Eu vou deixar aqui o link dela. Eu indico porque ela é minha amiga, ela faz todos os meus seguros. Então, eu vou deixar o link dela. Vou deixar o link dos seus serviços também. Obrigada. Porque, e que eu já sei que você já tem de um monte de engenheiro e arquiteto, que eu já tô sabendo. Então, é legal. Será, Denise? Aquela agora... Põe na central. Será que existiria a possibilidade de você desenvolver algum material, um checklist, sei lá, alguma coisa que pudesse ajudar o profissional, o engenheiro, o arquiteto, que ainda não contratou assessoria jurídica, que ele ainda tá pensando nisso, sabe? Que a gente pudesse disponibilizar para os nossos ouvintes aqui do Pod Prosa. E como eu sou presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e região, vou pedir também alguma coisa lá para os meus associados. Claro, com certeza. Na verdade, é um prazer, porque assim, nós temos esse cunho informativo, né? Eu acho que não adianta a gente falar de assessoria sem antes as pessoas entenderem o básico, que é o que a gente falou. Vou começar um escritório, a pessoa acessa a associação, fala assim, olha, por onde que eu começo, né? É a mesma forma de um advogado que começou a trabalhar, vai na OAB. Então, a gente ter esse material, com certeza, faz diferença. Então, com certeza, é um prazer a gente colocar uma cartilha, um descritivo, os primeiros passos, o que você precisa ter para o seu escritório começar a caminhar sem necessariamente você estar lá com um advogado todos os dias. Então, pode deixar que eu vou elaborar, a gente disponibilizar. Sim. Muito obrigada, muito obrigada. E agora me fala uma coisa, se a pessoa já está no momento que faz sentido para ela, pela quantidade de clientes e pela demanda, ter essa assessoria jurídica mensal, você presta esse serviço se ela tiver interesse. Sim, com certeza. Ela pode te procurar e aí vocês... Sim, nós conversamos e nós conversamos também. Essa forma de atuação mais flexível, se é um trabalho pontual, mensal, é de acordo com a necessidade, né, do cliente. A gente busca ter esse entendimento mesmo, né? Longe de mim querer descer um produto ou um serviço se não for adequado àquele momento do cliente. Mas nós temos sim essa possibilidade. Perfeito. Então... Denise prometeu que vai desenvolver pra gente aqui um material. Tá registrado. Tá registrado, tá gravado. Tá. E vou disponibilizar para os associados da AEAR. Você pode entrar em contato com ela, você pode entrar em contato com a Aloha também, sobre os seguros.
Agora, conta um caso pra mim, pra gente encerrar. Você já teve algum cliente, assim, que foi salvo por um contrato bem escrito? Olha, nós temos alguns casos, felizmente, que é algo que a gente percebe que valida, né, aquele esforço diário, até mesmo o cliente reconhece o investimento que ele está fazendo, né, conosco. Mas teve uma situação, também era uma obra, eu estou dando exemplos de obras, mas enfim, tem muitos casos. A cliente, ela assinou uma proposta de prestação de serviço, seria construída toda a casa dela. No caso, uma casa com uma metragem bem grande, num espaço grande. E aí o meu cliente passou a proposta, ela assinou, foi feita aquela descrição que eu falei, bem detalhada no contrato, o que estava incluído, o que não estava incluído. E depois ela entrou em contato com o cliente, já no final da obra, falou, tá bom. E o meu calçamento externo você não vai fazer? Era um dos itens que estavam na parte de estão exclusos os itens. E ela estava confundindo com rampa de acesso à propriedade, que não tem nada a ver. Né, o calçamento externo, nesse caso, ele fazia realmente o bloquete em toda a volta da casa. A rampa era outra situação. E o custo para esse construtor, imagina, mão de obra, material, porque tudo isso tinha sido feito num contrato fechado. Então, nós explicamos por e-mail, por mensagem, pegamos o projeto arquitetônico, eu falo aí, tem hora que eu aprendi a ler planta por conta disso, né, mas a gente fez junto realmente uma resposta, mas até ela chegar a entender que o que estava incluído, o que não, e imagina se tivesse sido um contrato falho nesse ponto. Será que o meu cliente teria que cobrir? Será que ela ia aceitar? E ia chegar provavelmente numa demanda judicial, porque era uma pessoa que a gente percebeu que estava fazendo depois com uma certa vontade, até má fé, na verdade, tentando ganhar algo que não estava incluído e, enfim, passaria um custo de 100 mil reais, 116 mil. Então, foi algo que a gente conseguiu não seguir numa discussão mais grave por conta disso. Então, eu falei, solucionou, né? Então, a gente fica feliz com o resultado. E é o que você falou, né? Valida, né? Sim. E a pessoa, e nós, né? O profissional que contrata e numa necessidade de demanda. Porque esse negócio de advogado é assim, né? Se você faz tudo certo e não precisa, parece que não serviu para nada, né? Sim. Agora, se você faz e aí acontece a demanda e você realmente precisa e isso te salva, você fala, nossa, ainda bem que eu fiz, ainda bem que eu contratei. É que a gente, é igual convênio, né? Paga pra não usar, né? Exatamente. O advogado é a mesma coisa, né? Você usa dele o mês inteiro pra você não precisar usar ele judicialmente depois, Sim, né? Exatamente. Imagino que seja essa a conexão, né? Como comparativo aí, né? Sim, na verdade, assim, nossa atuação, ela é o tempo todo acompanhando o escritório, né? Reunião mensal, enfim, a gente poderia combinar o que faz sentido para vocês, mas fez o contrato, vai acompanhando o prazo, tá tudo certo, beleza, aconteceu alguma coisa, Denise, pelo amor de Deus, a gente precisa fazer uma reunião, conversa o que está acontecendo e até resolver a situação, até que seja, né, entrou com uma ação judicial, mas a gente não solta a mão da pessoa, isso que é gostoso e a gente quer dar essa segurança, né, porque o empreendedor, o arquiteto, o engenheiro já tem muitas outras situações para resolver. Então, o nosso trabalho é cuidar da dor de cabeça para vocês. Denise, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. O bate-papo foi maravilhoso. Você faz o que você faz com propósito. Você faz o que você faz. É o que você falou assim, nossa, que alegria segurar na mão dele até o final. Sim. Né? Então, assim, eu vejo que se você precisa de uma assessoria jurídica, super indico, tá? E agora, momento bônus. Você já sabe que se você pedir aqui, a gente vai te mandar esse material que a Denise vai desenvolver para nós. E você, associado da Associação dos Engenheiros, também vai ter acesso a esse material. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, é um prazer. E, enfim, o que precisar, estou à disposição também. Muito obrigada. E lembrando que na DIC você pode fazer a sua primeira análise de documentação sem custo. Então, manda tudo para cá, que eu ou o Gustavo, a gente levanta aqui para você. Quanto tempo demora, quanto custa, que órgãos precisa ser regularizado, a gente te manda tudo para você ficar com tudo certinho. Inclusive, tá, eu já vou assinar teu curso do INSS. Vai fazer? Vou querer... Olha lá, já saí daqui com uma aluna nova. Sério mesmo, já é algo que eu tava investigando, falei, não, vou fazer. Bem-vinda ao Enriquecendo com Sara. Até mais, tchau. Obrigada.